O Felipe, né? O Cezinha já falou o nome de todo mundo ali, mas agora para você poder visualizar, é um prazer estar aqui na igreja com vocês, vendo o pastor Hércules, a família. O pastor Hércules foi quase meu pastor, né? Era pastorzinho ali, vizinho ao meu distrito. Na verdade, a minha igreja era do Pirajussara. Quando o pastor foi para lá, ela foi para outra igreja, e aí a gente não pôde ser pastoreado por ele e pela família. Mas é bom a gente rever o pastor também, rever os irmãos, conhecer um pouco mais e passar aqui alguns momentos juntos, né? Foram apresentados também. O Isaías é da minha igreja. Nem sabia que você cantava, hein, Isaías? Vou falar lá para o pessoal. Ó, o Isaías só quer ficar tocando aí, que é mais fácil. Coloca para cantar também. Gente, quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 2. E nós vamos ler aí alguns versos desse capítulo aí. Deixa eu perguntar para você. Você tem um melhor amigo ou uma melhor amiga? Quem tem aqui um melhor amigo ou uma melhor amiga? Por acaso algum deles está aqui com você? Alguns estão, né? Outros não e tal. Você tem boas histórias aí com esses seus melhores amigos? Os amigos, eles podem ou colocar você numa parada muito boa ou em coisas muito ruins, né? Então a gente tem que ter sabedoria para saber escolher aí as nossas amizades, com quem a gente anda, né? Porque às vezes a gente se dá mal por causa disso, né? Eu lembro quando eu era adolescente, tinha um pirueiro escolar lá, o nome dele eu não lembro, mas o da tia a gente lembra, tia Patrícia. A gente achava a tia Patrícia muito bonita, né? E aí eles passavam e esse outro meu amigo ficava todo dia gritando: tia Patrícia, tia Patrícia, tia Patrícia. Aí eu acho que o cara não gostou, né? O tio da perua lá, devia ser namorado, noivo dela, sei lá. Aí um dia ele parou e deu um esculacho na gente e o meu pai viu. Aí o que meu pai fez? Deu um esculacho em mim. E eu nunca gritava. Eu ficava na minha ali, os meninos gritando, mexendo, eu ficava quieto. Eu falava: não, pai, mas eu nem estou falando nada. Mas você está junto. Vai levar a bronca também e tal. Eu tenho um outro amigo que ele manda mensagem para mim, ele fala assim: vamos ali? E aí, quando eu falo vamos ali, eu sei que é furada, né? Mas como é amigo, a gente vai. Eu acho que eu já ajudei ele a mudar de casa umas 12 vezes, né, Alisson? Então, vamos ali, a gente sabe que é mudança. Esses dias eu estava voltando do serviço, aí, por acaso, desci no ponto errado. Não sei o que eu estava fazendo lá, viajando no ônibus. Quando eu vi, já tinha passado o meu ponto, desci no seguinte. Aí, era um pouco mais longe, estou voltando para a igreja, para casa. Daqui a pouco eu escuto um carro vindo do meu lado, né? E parando. Quando eu olho, é o Alisson. Aí ele: vamos aí, vou terminar de levar você para casa. Quando eu abri a caminhonete, cheia de coisa, aí eu entendi que eu ia chegar lá na garagem dele e ter que ajudar ele a subir todas as casas. 2 andares, né? Fora outras histórias aí, né, Alisson? Que a gente vai entrando aí de algumas boas, né? E às vezes nem tão boas também. A história que a gente vai ler daqui a pouco, ela fala sobre alguns amigos que resolveram ajudar um desses amigos aí que tinha alguma dificuldade. Se você ler o capítulo 1, final do capítulo 1, ele vai contar ali a história de um leproso. E aí, a partir do verso 1 do capítulo 2, que a gente vai ler agora, está escrito assim, ó: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Verso 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala este deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda?
Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Então olha só, eu falei que no final do capítulo 1, tem uma história ali da cura de um leproso. E se você ler essa história, quando Jesus termina de curar o leproso, ou cura o leproso, Jesus ele dá um recado para o leproso. E o recado é assim, ó: não conta nada para ninguém. Só que o que acontece? Totalmente o inverso. O leproso ele sai dali da presença de Jesus e ele já sai contando para todo mundo que ele tinha sido curado de lepra. E aí o que acontece? Opa, se tem alguém aqui que pode curar lepra, o que não seriam outras doenças, outras enfermidades. Então ele espalha a fama de que Jesus podia curar as pessoas. E aí a multidão começa a ir atrás de Jesus. E Jesus ele já não tinha mais sossego. Onde ele ia, tinha uma multidão de gente ali perto dele, querendo ser curado, querendo ganhar algum favor de Jesus. E aí a gente entra dentro dessa história, né? A gente vê que ele chega em Cafarnaum, e quando o pessoal fica sabendo que ele está lá em Cafarnaum, ele estava aqui na casa de Pedro, ele chega ali e a multidão ela já também chega. E ali, ao redor de Jesus, tinham vários grupos. Primeiro os discípulos, eles estavam ali mais próximos a Jesus, né? Sempre ficavam ali mais próximos a Jesus. Também tinham os escribas e os fariseus. Muitos deles estavam ali observando Jesus, procurando alguma coisa para poder condenar Jesus. Alguns deles não gostavam de Jesus, né, e queriam Jesus longe ali deles. E tinha a multidão. E dentro da multidão tinha outros grupos também. Tinha ali pessoas sinceras, porque queriam ouvir a palavra de Deus, queriam aprender de Jesus. Tinha gente ali que era curiosa. Tinha gente que estava ali só para ver o que está acontecendo. Opa, como é que ele faz essas curas aí? Estava ali só curiando. Então tinham vários grupos. Tinham os sinceros, curiosos, os incrédulos. Enfim, vários grupos. Igual hoje. A gente está aqui e dentro desse grande grupo tem vários grupos. Primeira pergunta que eu queria fazer aqui para você pensar. Em qual grupo você se encontra? Você está dentro daquele grupo sincero, que estava ali porque queria ouvir Jesus, aprender de Jesus? Você está dentro do grupo que era interesseiro, que estava ali na presença de Jesus só porque queria um favor dele? Você era um grupo do que queria ficar só observando para poder falar mal? Você é do grupo que só quer levar vantagem? Está só curiando? Queria que você pensasse agora. Você está na presença de Jesus. Mas de qual desses grupos você faz parte? A gente está aqui para aprender ou a gente está aqui só para curiar? A gente está aqui para ouvir a voz de Deus ou a gente está aqui só para ficar procurando coisa para falar mal depois? Tinham vários grupos ali. E todo mundo ouvindo Jesus falar. E a história do leproso chegou até alguém que ainda não estava ali. Que ele entra em cena logo em seguida, desse paralítico. Quando a gente vai estudar um pouco mais da história desse paralítico, a gente entende que ele estava com essa enfermidade por causa de más escolhas que ele fez durante a vida dele. Então ele estava naquela condição por más escolhas que ele fez. Ele estava naquela condição e ele sabia que estava naquela condição por culpa dele, e ele sentia muito remorso por isso. Ele se martirizava muito por causa disso. Não era só uma questão física que impedia ele de viver melhor. Tinha essa questão emocional também. Então ele fala para os amigos que Jesus podia curar ele. E aí os amigos então se mobilizam para levar ele até Jesus. E olha só que interessante, né? Eles chegam ali, o paralítico, talvez devesse ter um monte de doentes também. E aí você vê um doente, um paralítico, talvez você olhe e pense assim: não, mas eu também estou doente, eu preciso de um milagre, não vou deixar passar na frente. O paralítico não conseguia entrar dentro da casa, os amigos não conseguiam colocar ele lá dentro. Aí alguém teve uma ideia, o próprio paralítico. Me desce na presença de Jesus pelo telhado. Você já imaginou? Você está lá na sua casa recebendo Jesus, recebendo alguém, de repente o telhado da sua casa começa
ser desconstruída ali, começa a cair pó em cima de você. Não sei o que Pedro ficou pensando ali, a sogra, a mulher, sei lá, ixi, e agora esse telhado vai dar trabalho para arrumar depois, não sei o que eles ficaram pensando. Mas olha a ideia do paralítico e o trabalho que os amigos fizeram para descer o paralítico ali na presença de Jesus, para ele poder ter um momento com Jesus. A gente leu a história e Jesus ele tinha a intenção de não curar apenas o físico daquele paralítico. Jesus queria curar mais daquele paralítico. E aí a primeira coisa que Jesus fala para ele é: filho, você está perdoado. E aí naquele momento o paralítico ele sente um alívio, né? Porque ele tinha esse problema de se sentir culpado. E aí Jesus fala para ele: você não precisa mais se sentir culpado, você está perdoado. E ele começa a ficar feliz. E olha só o contraste. Enquanto o paralítico estava feliz, os escribas e os fariseus estavam o quê? Parece que descontentes com o que estava acontecendo, né? Alguém está sendo ali perdoado na frente deles, alguém está tirando um peso dos seus ombros, alguém está sendo amado, alguém está sendo recebido ali por Jesus, está se sentindo confortado agora. E eles ficam pensando: mas quem é esse homem aí para perdoar pecados? Eles não estavam ligando a mínima para o paralítico. Não se preocupavam com o paralítico. Eles se preocupavam porque naquele momento Jesus estava falando que o pecado do paralítico estava perdoado. E aí olha só o que Jesus faz. Ele sabia o que estava acontecendo. Sabia qual que era o buchicho ali no meio deles. E aí ele fala para eles assim: o que é mais difícil fazer? Eu falar que ele está perdoado ou eu mandar ele levantar e andar? E aí, para vocês saberem que eu tenho autoridade na terra, sobre a terra, eu posso fazer qualquer coisa aqui, eu tenho poder para isso, eu vou mandar ele se levantar. E aí ele fala para o paralítico: levanta e anda. Levanta, toma o teu leito e anda. E o paralítico, imediatamente, ele faz o que Jesus ele pede. Eu queria fazer um parêntese aqui, nessa história, para colocar a nossa história também, queridos. A nossa história, ela tem por trás dela um pano de fundo dela, que é uma batalha entre o bem e o mal. E às vezes a gente fica se perguntando, né? Como é que pode um Deus que é todo-poderoso, que é amor em essência, que sabe de todas as coisas, e ter criado um ser que pecou? Ter permitido que o mal se originasse? Às vezes a gente tem esses questionamentos. Principalmente quando o sofrimento ele chega até a gente, né? A gente vê as tragédias acontecendo, a gente vê a maldade aumentando às vezes, e às vezes a gente fica pensando: poxa, mas como é que acontece tanto mal assim? E quando você sofre também, quando acontece alguma coisa ruim com você, você às vezes fica se perguntando: poxa, por que o mal existe? Não vou explicar aqui, né, essa batalha, essa origem, mas a nossa vida está dentro desse pano de fundo, essa batalha entre o bem e o mal. E a gente fica se questionando com o sofrimento, por que ele chega até nós. E a gente vê nessa história isso, essa batalha também entre o bem e o mal. Jesus está ali e o mal e o sofrimento também estão ali. E aí eles se encontram neste momento. E Jesus ele faz o quê? Ele acaba com o sofrimento, pelo menos o sofrimento físico daquele paralítico naquele momento. E sabe por que Jesus ele fez isso, queridos? Porque os amigos do paralítico também fizeram alguma coisa para que o paralítico chegasse até a presença de Jesus. E qual é a ideia que eu queria trazer para você aqui neste momento? Às vezes, eu e você podemos perguntar: onde é que está Deus quando acontece a tragédia? Onde é que está Deus quando o sofrimento ele chega? Talvez você conhece alguém que está se perguntando isso nesse momento. Onde é que está Deus quando chegou o sofrimento na minha vida? Onde é que Ele estava? E sabe, às vezes a gente quer falar onde é que está Deus, mas hoje eu queria apresentar uma visão diferente. A pergunta hoje que eu quero que você pense é a seguinte: quando chega o sofrimento na vida de alguém que você conhece, quando alguém está sofrendo, quando alguém está precisando ser amado, quando alguém está precisando ser confortado, quando alguém está precisando de ajuda, não é onde é que está Deus, é onde é que está a igreja. Onde é que está você quando o sofrimento ele chega na vida de alguém?
Então, às vezes, as pessoas elas querem saber onde é que está Deus. E aí eu faço a pergunta diferente. Onde é que está você quando o sofrimento ele chega na vida das pessoas? O sofrimento chegou na vida daquele paralítico. Os amigos sabiam da esperança através de Jesus, que Jesus podia curá-los. E o que eles fizeram? Eles ficaram parados? Eles cruzaram os braços? Eles guardaram aquela informação de que Jesus podia mudar a vida do paralítico só para eles? Quando o paralítico pediu ajuda, eles falaram, não vou ajudar. Quando eles chegaram lá na casa, que não dava para entrar, o que eles falaram ali para o paralítico? Olha, deixa para uma próxima oportunidade, quem sabe um outro dia a gente consegue chegar mais perto de Jesus. Foi isso que eles fizeram? Não. Na presença de Jesus, sabendo de quem era Jesus, o que eles fizeram? Eles resolveram ajudar quem estava sofrendo. Eles resolveram ajudar o seu amigo. Porque eles tinham entendido, junto ali com o paralítico, que Jesus poderia perdoá-lo, que Jesus poderia restaurá-lo, que Jesus poderia curar ele da sua doença. Quando o sofrimento chegou na vida dos amigos, e os amigos sabiam que Jesus podia ajudar o paralítico, eles resolveram agir. Então, queridos, hoje o primeiro convite que nós recebemos aqui é que eu e você devemos agir quando o sofrimento chegar na vida de alguém que está ao nosso redor. Quando você sabe que alguém está sofrendo, você precisa agir. Você e eu precisamos ser representantes de Deus para falar onde é que estava Deus quando chegou o sofrimento. Deus estava atuando através da sua igreja. Deus estava atuando através da sua vida. Então eu e você, ao ver o sofrimento batendo na porta das pessoas que estão ao nosso redor, a gente não pode ficar fingindo que a gente não está vendo isso. A gente não pode ficar guardando só para nós aquilo que a gente sabe sobre Jesus. Eu quero perguntar aqui, quem é Jesus para você? Jovens, quem é Jesus para você? Jesus é só um mito? Jesus é só alguém que você ouve falar? Ou você, de fato, acredita que Ele é Deus? E o fato de você saber que Jesus é Deus muda o que na sua vida? Que sentimento toma conta da sua vida quando você pensa que Jesus é Deus, o Todo-Poderoso, e que você tem acesso a esse Deus? Que tipo de sentimento e qual vontade toma conta da sua vida? Os religiosos, a maioria dos religiosos, eles ficaram ali pensando em coisas que não tinham nada a ver. Eles deveriam se preocupar que o paralítico estava sendo curado, e eles queriam se preocupar com outras coisas. Uma outra pergunta para a gente pensar aqui, Se essa semana Deus respondesse sim para tudo que você pediu, pensa na sua semana aí, de domingo até esse momento. Se Jesus respondesse sim para todos os seus pedidos essa semana, fosse uma semana que ele falasse assim, filho, filha, pode pedir o que você quiser que eu vou dar para você essa semana. Se Jesus falasse isso para você, dissesse tudo, sim para tudo que você pedisse, quantas pessoas seriam salvas porque você pediu para serem salvas? Você já parou para pensar nisso? Quantas pessoas essa semana, se Jesus dissesse sim para tudo que você pedisse, teriam sido salvas porque você pediu para elas serem salvas? É para a gente pensar, querido. Será que nós estamos olhando as pessoas ao nosso redor sofrendo, precisando de esperança, precisando de amparo, e a gente está vivendo como se não tivesse acontecendo nada? Há uma batalha entre o bem e o mal, queridos, e nós precisamos participar ativamente nessa batalha. Jesus nos escolheu para sermos a sua representação aqui na terra. Ele nos escolheu, Ele nos chamou para ajudar a salvar outras pessoas. E a gente só vai ajudar a salvar outras pessoas quando Jesus fizer sentido na nossa vida. Quando de fato, para mim e para você, Ele for Deus, for o Senhor e for o Salvador. Aí você vai querer compartilhar isso com os outros. Tem um texto aqui do Espírito de Profecia, que a irmã White ela diz assim, O paralítico encontrou em Cristo cura tanto para o corpo como para o espírito. A cura espiritual foi seguida da restauração física.
Essa lição não devia ser desatendida. Existem hoje milhares de vítimas de sofrimentos físicos, os quais, como paralítico, estão anelando a mensagem: perdoados estão os teus pecados. O fardo do pecado, com o seu desassossego e insatisfeitos desejos, é o fundamento de suas doenças. Não podem encontrar alívio enquanto não forem ter com o grande médico. A paz que unicamente ele pode dar comunicará vigor à mente e saúde ao corpo. Então, olha só o que a irmã White ela escreve aqui. Que há hoje milhares de pessoas que estão doentes porque elas precisam ouvir o quê? Você está perdoado. Quantas pessoas ao nosso redor não estão em paz, não têm uma vida melhor, não têm uma vida mais alegre, não são libertos de algumas doenças, porque não ouvem isso, não ouviram que eles são amados, são importantes e que eles são perdoados. Lá em Romanos, se você ler ali o capítulo 1, tem ali um verso que fala que a fé, ela vem pelo quê? Pelo ouvir. E aí Paulo ele continua falando, e ele chega no momento que ele fala assim: mas como que vão ouvir se não tem quem fale? Ninguém prega. Então, queridos, às vezes a gente está ficando calado e as pessoas estão sucumbindo ao nosso redor, porque a gente guarda para a gente uma mensagem poderosa que um dia transformou a nossa vida, que um dia chamou a nossa atenção, que um dia nos mudou, que um dia nos transformou, e a gente agora guarda para a gente. Então, queridos, Jesus está chamando eu e você jovem, você adolescente, está chamando todos nós para nós sermos a sua representação aqui na terra. Então, quando alguém perguntar onde é que está Deus quando o sofrimento chegou, eles precisam ter junto a isso a resposta: Deus estava atuando junto com o seu povo para amenizar o sofrimento das pessoas. Deus estava atuando junto com o seu povo para falar que há um mundo melhor, há uma esperança, há uma promessa maravilhosa que vai ser cumprida, que é a da volta de Jesus. As pessoas elas precisam responder quando chegar essa pergunta de onde é que estava Deus em meio ao sofrimento. Elas precisam responder: Deus estava usando o seu povo, que estava ali amando e ajudando o sofredor. Então, queridos, eu neste momento quero finalizar aqui com esse convite para você pensar quem é Jesus para você e que mudança que isso faz de verdade na sua vida. Para você pensar se você tem compartilhado essa mensagem de esperança com os outros, ou se as pessoas estão morrendo e se destruindo ao seu redor e você está aí deitado em berço esplêndido como se nada tivesse acontecendo. Esse é um chamado para você parar de pensar em você nesse momento, porque às vezes a gente fica pensando só na gente. Às vezes a gente quer só um milagre para a gente. Às vezes a gente quer só que Deus fique atendendo as nossas orações. E Deus está ansioso para atender a gente também, queridos. Mas não só a gente. Ele está ansioso para atender todas as pessoas. E o maior desejo de Jesus para as pessoas é salvá-las. E Ele está ansioso, então, para usar você para falar com essas pessoas. Então, que nesse primeiro momento dessa vigília a gente esqueça de nós. E a gente consiga pensar em quem é que está ao meu redor precisando de salvação. Porque eu vou lá ajudar essa pessoa. Eu vou ser amigo dessa pessoa. E eu vou falar para ele que ele pode ser perdoado e transformado se ele quiser. Quero convidar você para fechar os seus olhos nesse momento. A gente vai fazer uma oração. Querido e amado Deus, nós estamos aqui nessa tarde para adorar ao Senhor. Nós somos gratos a Deus pela sua palavra, porque ela nos mostra o caminho em que nós devemos andar. Ela nos traz realidade para o nosso viver. E através da história que nós lemos aqui da cura desse paralítico, Senhor, a realidade que a gente pode perceber é que nós estamos numa batalha entre o bem e o mal. O mal, ele chega na vida das pessoas, o sofrimento, ele chega na vida das pessoas, e às vezes elas ficam sem esperança. Às vezes elas estão mal porque estão se sentindo culpadas, porque não se sentem importantes, não se sentem valorizadas, não se sentem amadas por ninguém. E a sua palavra mostra que o Senhor se preocupa com cada um de nós.
que o Senhor nos ama, que nós somos super valiosos para o Senhor, que o Senhor está desejoso de nos salvar, de nos curar, de nos perdoar, como estava desejoso de ajudar o paralítico naquele momento. E o Senhor o fez. O Senhor disse para ele que ele estava perdoado, que ele era amado. E o Senhor terminou também, acrescentou ali a cura física para ele. Talvez, ó Deus, a gente esteja aqui hoje porque a gente também está precisando se sentir perdoado. Então que a partir desse momento nós possamos nos sentir em paz com o Senhor. Porque se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é justo para nos perdoar. Talvez a gente esteja aqui porque a gente está precisando de alguma cura também. E não tem mal nisso a gente pedir cura para o Senhor nesse momento. Mas o Senhor também, através da sua palavra, nos faz lembrar que nós estamos aqui não somente para receber favores. Nós estamos aqui não somente para sermos abençoados pelo Senhor. Nós estamos aqui porque nós temos a missão, o dever de ajudar a salvar outras pessoas. Tem muita gente ao nosso redor, ó Deus, que está precisando de salvação, está precisando de esperança, está precisando se sentir amado e valorizado. E às vezes a gente está guardando para a gente essa informação de que elas são amadas. Então, Senhor, nos dá coragem para que nós possamos falar com essas pessoas, para que elas tenham a mesma oportunidade que um dia nós tivemos, de conhecer o maravilhoso Deus que Tu és. Então, que o Senhor, de fato, faça sentido para cada um de nós. Que o Senhor, de fato, seja o nosso Senhor e o nosso Salvador. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O grupo Tom e Voz vai cantar mais.